Olá, pessoal! Já vi que a Carol tá aí. Hoje uma super live sobre assimetria craniana. Oi, Carol! Me chama aqui. Me chama que eu te aceito aqui. Oi, Daisy! Camila! Tudo bem, gente? Já já começa. Eu tô com duas solicitações aqui para entrada e uma é da Carol. Eu vou tentar ver se eu... Pronto. Acho que agora foi. Oi! Oi, tudo bem? Estamos aí! E aí? Que saudade de você, meu Deus, quanto tempo. Muita saudade. Tão bom ver você, assim, depois de tanto tempo, né? A gente conversar Nossa, um cara, quantos pouquinho. anos já? Nossa, eu acho que. Assim, a gente sempre se fala, né? Mas de se É, ver, acho que faz uns 5 anos já, né? Faz bastantinho já. bastante tempo. O Léo tá com quanto? Carol, o Léo tá com 7 anos. Então acho que faz 7 anos. mais, cá. Porque É, ele fazia né? tratamento Não. com um. Mas ele começou com um, né? Eu acho, não foi? Ou um pouquinho antes, né? Agora Antes. não lembro, acho que foi um pouquinho antes, né? Muito tempo. É, mas faz um tempo. A gente fez mais um ano de tratamento, acho que deve fazer uns 6 anos. Carol, seja bem-vinda. Deixa eu apresentar você. Vamos ver o pessoal entrando aí. Tá, vamos lá, pessoal. Seguinte, antes de eu apresentar a Carol, quem conhece, né, ou quem tem contato com médicos que trabalham em neonatais, com fisioterapeutas, com mães principalmente, né, pais que trabalham, que têm filhos com prematuridade, né? Tanto a prematuridade extrema ou somente a prematuridade. Mande essa live para eles assistirem. Essa live é super importante. É algo que não é muito divulgado, apesar das imensas tentativas, né? Que a gente sempre quer assim que as pessoas conheçam esse trabalho. Mas é muito importante se vocês compartilharem e chamarem outras pessoas. Manda ali a arte, né, do feed que a gente fez, manda para essas pessoas que vocês conhecem, porque vocês podem ajudar aquele bebê. Se vocês não ajudarem aquele bebê, com certeza vão estar ajudando outras pessoas, outros bebês que passam pela situação. Eu acho que Tá? isso foi Então, um grande objetivo, né, cara? A gente com fazer uma certeza. live com o objetivo de ajudar as pessoas que têm os filhos na UTI e que às vezes sentem que não tem nada para fazer ou que estão de mãos atadas quando vem a assimetria, né, do bebezinho. É Então, por isso bem que a gente isso. está falando para fazer esse convite para quem tem Com filho certeza. E vocês prematuro, vão, né? é, e vocês vão entender o porquê, né, que a gente fala tanto, que eu também vou falar um pouquinho do que aconteceu comigo e com o meu marido, né, em relação ao Léo, ao meu filho, para vocês entenderem por que a gente fala tanto. Convoque as pessoas, chamem as pessoas para estarem aqui, porque é super importante. Então vamos lá, deixa eu te apresentar. Bom, Carolina Matarazzo, fisioterapeuta, CEO da. Desculpa, fez um barulho aqui, tá uma chuva imensa aqui. Achei que fosse alguma coisa caindo até. Desculpa, vamos lá de novo. Carolina Matarazzo, né? CEO da Fisioterapia Bebê, é uma clínica, né? Ela é pioneira em intervenção precoce aqui no Brasil. Já tem diversas publicações em livros, né, falando sobre esse assunto, sobre a assimetria craniana. E ela desenvolve, né, os famosos capacetinhos que são órteses cranianas, que ela vai comentar um pouquinho sobre
sobre eles aqui. Então, Carol, seja bem-vinda e Obrigada. fique à vontade. Então, só contando um pouquinho da história, eu trabalhei muitos anos numa clínica que trabalhava apenas com órteses cranianas e fui mãe de prematuro também, né? Eu É sempre verdade. lembro isso. Minha filha foi uma bebezinha prematura também e sempre me senti um pouco nessa responsabilidade. Eu acho que quem tem filho prematuro quer ajudar quem tem filho prematuro, né? A gente tem esse desejo no coração, porque só quem tem sabe o que é estar com seu filho numa UTI. A gente fugir daquela mundo ideal de nascer com o bebê gordinho, lindinho, e não, veio o bebê pequenininho que tá lá, é frágil, vulnerável. E então em 2017, eu saí do país para estudar um pouquinho essa intervenção precoce. Para mim foi uma grande surpresa chegar em outros estados americanos e ver as pessoas tendo um fisioterapeuta só para fazer medidas de assimetria craniana nas crianças dentro das UTIs neonatais. E eu voltei com esse propósito de abrir uma clínica que intervisse precocemente. A gente ainda tem dificuldade de receber as crianças cedo, mas eu tenho feito desde então palestras em UTIs, eu tenho trazido dispositivos para o Brasil, junto com uma importadora que precisa mexer com essa parte comercial, mas para que a gente possa fazer alguma coisa por essas crianças, desde que elas estão internadas, desde que elas estão dentro da UTI neonatal. E eu sempre costumo falar que quando você fala de assimetria, tudo começa com conscientização, né? Eu acho Com certeza. que entender primeiro o que é O que é a simetria? a assimetria, né? Então, conta pra gente o que é a assimetria craniana. Então, a assimetria craniana é qualquer alteração do formato do crânio da criança, qualquer formato que fuja do normal, né? Então, a gente tem índices e variações que a gente considera normal dentro de uma simetria de crânio e de face também. E quando a gente começa a fugir desse padrão normal, e para isso a gente tem medidas muito exatas que nos permitem direcionar se está fora, se não está, se aquilo a gente espera que vai passar ou não. Qualquer alteração desse formato a gente já pode chamar de uma assimetria de crânio. Tá? Uma coisa que eu tenho batido muito na tecla e que eu tenho conversado muito ultimamente é que assim, nós como profissionais de saúde, nós somos cientistas, né? E quantos mais dados a gente tiver, melhor. Então a gente tem que ter parâmetro para saber. Eu acho que essa cabeça tá torta, eu acho que esse bebê tá virado, eu acho que isso não dá para você ser um profissional de saúde e lidar com o acho. Então acho que a grande coisa que a gente precisa fazer primeiro é conscientizar da importância da gente ter medidas objetivas, de a gente ter parâmetros para avaliar, quer sejam clínicos, quer sejam parâmetros quantitativos e mensuráveis, né? Deixa eu vou contar uma coisa aqui para vocês, né? O que aconteceu comigo e com a Carol, assim, para que vocês entendam de forma prática o que é a simetria craniana, né? Assim, com uma historinha. Vou falar rapidinho aqui, tá, Carol? Aí você me corrija se eu estiver errado. Mas quando o Léo, né, foi depois dos 5 meses que ele foi para casa, aliás, depois dos 5 meses de UTI neonatal, né, que ele foi para casa, a gente já percebia, né, algo diferente, assim. Ele tinha, assim, dava a impressão que a cabecinha dele era um pouquinho mais afunilada, era mais alta, né, assim, eu não sei nem explicar os termos que vocês usam, mas ela era mais afunilada, né, e mais compridinha. E quando ele deitava com a cabecinha assim, virado para cima, né? A gente percebia que ele não conseguia ficar muito tempo paradinho. E o que ele fazia? Ele lateralizava. Claro, a gente sabe que tem outros motivos para que isso aconteça também, por conta da paralisia cerebral, mas aquilo me incomodava, porque eu achava que aquilo não era normal, né? Não tava certo. E o Léo teve hidrocefalia, né, na UTI. Então eu tive a oportunidade de ver toda uma, toda assim uma diferença, né, no crescimento dele. Então quando ele foi crescendo,
junto com todas essas situações que ocorreram com ele, ele foi mudando algumas características também, mas aos poucos, assim. Então não foi muito perceptível. Mas quando ele teve a hidrocefalia e ele não pôde fazer a cirurgia num determinado período por conta de outras particularidades, que eram a plaquetopenia, enfim, outras coisas que ele tinha ali envolvido e não poderia fazer cirurgia, começou a fazer essa deformidade, né? E aí a gente foi para casa. E até então, no hospital, ninguém comentou isso com a gente. A gente entende, naquele período, a gravidade dele era muito... Né, ele era uma criança gravíssima. A gente sabe que, em primeiro lugar, é a vida, né? Mas quando a gente chegou, né, em casa, eu comecei a fazer uma busca, né, de algo ou alguém, ou se não sabia se existia isso, né? E aí que eu achei vocês na internet, né? Isso para mim foi muito, assim, eu acho que a gente precisa falar, né? A gente precisa comentar sobre isso, porque se eu tivesse recebido essa informação, né, ainda na UTI, por mais que assim, eu tenho muita gratidão por toda a equipe, né? Mas talvez eu tivesse já dentro da UTI ali fazendo, né, alguma coisa para que o Léo pudesse ter uma melhor qualidade de vida em relação a essa questão. Porque para mim pode ser algo estético, mas não é na realidade, né? Envolve outras particularidades, né? Então, tem coisas hoje que ele usou a órtese um pouco mais tarde do que deveria, né? Aliás, acho que até bem mais tarde, né, Carol? Se for pensar, dele você pode falar das idades, mas assim, para dar um exemplo, né, na prática, o que é, né, a simetria A gente craniana. está até com uma mãe já escrevendo aqui, e aí a gente vê para vocês, mães, né? Assim, tem a Shamila Paiva escrevendo aqui pra gente, assim. Eu acho que você descobrir que seu bebê tem uma deformidade, independente se ela vai trazer um impacto estético ou um impacto funcional, claro que se for funcional dói mais, mas dói, tá? Sempre dói, é sempre dolorido a gente ver que o nosso filho tem uma deformidade. E a gente ouvir que a solução dessa deformidade é esconder, eu acho que é pior ainda, né? Porque é como se você tivesse que esconder uma característica sua e que você vai ter que conviver com aquilo. Então, acho que a ideia é assim, a gente não precisa esconder, né? E quando a gente fala dos profissionais de UTI, assim, eu acho que isso, na verdade, é uma falha de formação. Eu não acho que isso, sei lá, a gente vê que as pessoas não aprendem isso na faculdade. Eu acho que isso está começando a acontecer. Mas eu vejo que, por exemplo, quando as pessoas vêm trabalhar comigo, eu tenho fisioterapeutas maravilhosos que trabalham comigo, pessoas extremamente renomadas e que conhecem muito sobre desenvolvimento, sobre ortopedia, mas essas pessoas elas precisam ser treinadas em relação à assimetria, porque não é algo que nós estamos ainda, mesmo quase 10 anos depois que a gente iniciou esse trabalho, eu comecei em 2011, né? Mas nós não estamos ainda familiarizados. Eu acho que assim, já se fala muito mais disso hoje do que na época que o Léo fez tratamento. A gente vivenciou esse início, né, 7 anos atrás, 6 anos atrás que seja, a gente iniciou tendo pacientes mais velhos apenas, mas eu acho que o primeiro passo é a gente entender que essa deformidade existe. Os prematuros, Carla, eles têm uma maior propensão a esse desenvolvimento, porque o que leva a cabeça da criança a entortar, que é a cabecinha torta, né? Se a gente for usar um termo mais fácil para as pessoas entenderem. O que é a assimetria craniana? A cabeça está torta de alguma forma. O que leva a essa deformidade? Essa deformidade ela pode vir desde dentro do útero, então gestações múltiplas que tem um espaço uterino pequeno para a criança ficar, ou a gente sabe que até alguns fatores de risco têm a ver com primíparas, ou seja, a maioria das crianças que têm deformidade são os primeiros filhos. A gente tem também aí dentro do útero, a gente pode ter alguns problemas na hora do parto, né? Quando a gente pensa, ou a criança que ficou numa determinada posição por muito tempo. Então, às vezes, a mãe perdeu o líquido amniótico e ela encostou mais lá no ossinho da mãe. Então, tem vários fatores que podem levar a isso. E daí, quando ela nasce prematura,
Então, os primeiros meses, primeiro que a calota é craniana, para que a criança passe no canal vaginal, né, do parto. E quando a criança nasce prematura, ela não só vai ter esses riscos pré, então, por exemplo, existe muita gente que tem o filho prematuro porque não tinha líquido, porque a bolsa rompeu, então já tem alguns fatores já de riscos que vem, ou partos múltiplos, né? Então, a gente, gemelares, tem bastante gêmeos, trigêmeos, e com as fertilizações a gente tem cada vez mais isso, que são prematuros, então eles já têm lá o fator lá dentro, depois eles nascem e como essa calota é muito maleável, ela deforma muito. Só que a gente pode agir desde a hora que a criança nasce, tanto preventivamente, quanto a gente pode agir já tratando quando isso é notado já. E o primeiro passo para a gente entender isso é que a criança ela é naturalmente simétrica. Tá? Então, até os 2 anos de idade, as crianças são simétricas, elas devem ser simétricas. E quando você tem uma questão de assimetria, ou seja, a criança que só olha para um lado. Então, alguns fatores que a gente vê, eu não sei como é que está em Curitiba, mas aqui em São Paulo eu recebo muito prematuro. A incidência em gemelares, para você ter ideia, pode ser de até 56% de assimetria, porque eles têm mais de um fator de risco. Então, vamos lá, a cabeça é mais molinha, porque nasceu antes do tempo. Todo mundo que teve um prematuro sente, né? Aquele crânio molinho. E, além disso, eles ficam nas unidades, às vezes, entubados, e aí o equipamento está sempre em um dos lados. E a maioria das vezes eles são manipulados pelo lado direito, porque a maioria das enfermeiras são destras. Então a gente tem muita questão da manipulação sempre para o mesmo lado. E às vezes, além disso, a mãe senta daquele lado. Então, pelo menos quando eu fui mãe de UTI, a minha cadeira era sempre do mesmo lado. Né? A gente não tem esse hábito de alternar o estímulo da mãe. Né? Então são pequenas... O logo, né, do nosso site ainda fala, são pequenas atitudes que mudam. E você fala, puxa vida, às vezes era só eu ter me posicionado cada dia de um lado. Às vezes o respirador pode não ser trocado, mas às vezes o seu estímulo é importante. Você cada hora, por exemplo, se ele está sendo muito manipulado pelo lado direito, pelas enfermeiras, você fazer a sua manipulação pelo lado esquerdo. Então são pequenas coisas que é questão de ter orientação e do nosso olhar se ampliar para a gente entender que, assim, tem sim o que pode ser feito, né? Então, a gente sabe que tem muita gente que tem a criança com hidrocefalia, que fala, não tem nada para fazer. Tem, então a criança pode ser tratada, sim. É claro que a gente vai ter que passar primeiro por uma estabilização de volume, a gente vai... Mas, normalmente, tudo isso, até o primeiro ano, acaba acontecendo. E a gente ainda pode, sim, ajudar na correção, né? Dessas crianças. Mas, assim, são vários fatores. O prematuro, então, ele está mais suscetível porque ele fica internado, e aí a gente tem algumas formas de assimetria, Carla. A gente tem a plagiocefalia, o Léo teve 2, né? A gente teve a plagiocefalia, que é quando um lado da cabeça fica assimétrico em relação ao outro. A gente pode ter um desalinhamento da face associado. E nos prematuros a gente vê muito a escafocefalia, por conta dessas posições laterais que você contou, a cabeça deles alonga. A gente tem também a braquicefalia, que é quando a gente tem um achatamento de toda a região posterior. Tá? E a gente tem algumas assimetrias que são atípicas, que vai depender um pouco da posição que a criança fica. Mas, sempre que você tem uma assimetria, você tem já dispositivos que você pode trabalhar. Então, hoje eu trouxe um pouquinho a touquinha, que ela pode ser usada pelas mães, né? É uma touquinha de pano, então não tenho por que achar que isso vai trazer algum processo, enfim, né? Um paninho que você mesma pode lavar até na própria bacinha de roupa, né? Cada criança tem o seu cantinho de banhinho, até nisso ela pode ser lavada. E a gente tem também as midliners para as que estão entubadas e que a gente consegue trabalhar protocolos de posicionamento de acordo com a semana de nascimento. Então, nasceu... Nossa, que interessante. A gente tem protocolos. Quais são as posições que a gente pode colocar? A gente ainda não conseguiu entrar efetivamente em UTIs aqui, mas é um trabalho muito de coração meu nesse sentido. Eu tenho um hospital aqui de São Paulo que dá muita atenção para isso. Né? Eu acho que vale a pena até falar deles, que é o Hospital São Luís. O São Luís tem dado um olhar muito atento para isso. Eles estão desenvolvendo um protocolo.
tá? Mas eu acho que ainda falta, sim, as unidades neonatais darem atenção para Com isso. certeza. Até deixa eu te fazer uma pergunta que agora é uma dúvida minha, e aí a gente tem mais três perguntas aqui que surgiram. Você falou sobre os equipamentos, né? O Léo, ele teve assim, uma deformidade por conta, provavelmente, do tubo de oxigênio. Ele nasceu muito pequenininho, né? Uhum. Nasceu de 25 semanas. E ele ficou 3 meses entubado. Então, quando ele, né, saiu da UTI, a gente percebeu que ele tinha o céu da boca mais a marca do tubo de oxigênio. Uhum. Hoje já mudou muito, né? Porque ele usou por um período uma plaquinha, que é uma órtese também, e ao mesmo tempo que usou o capacete, né? Então usou as duas juntas. Ele ainda tem, mas isso também trouxe para ele uma dificuldade de deglutição, por mais que ele tenha outros fatores associados, mas assim, na hora que ele ia sugar a mamadeira, ele não conseguia sugar efetivamente, ele deixava escapar Uhum. né, o bico. Então, talvez até nesse período de neonatal, né, de UTI neonatal, você consiga trabalhar esses fatores, né? Então, cara, assim, essas touquinhas, elas têm uns princípios muito básicos de ação. Tá? A gente tem essa que tem só uma espuminha, e a gente tem umas que a espuminha são dos dois ladinhos. Né? Essa que tem a espuminha, uma para cada ladinho, ela chama Turtle Midliner. Ela foi desenvolvida por uma neonatologista que não se conformava das crianças saírem com a cabeça torta. Tá? Então, ela foi feita, ela Nossa, permite que a criança fique no meio. Você pode juntar essas duas cobrinhas. Você coloca a criança para a lateral, você junta de novo, você põe para o outro lado. E essa própria médica, que é a doutora Jane Scott, ela desenvolveu protocolos de acordo com as semanas de nascimento, de acordo com o que cada criança pode usar. E as toucas, elas têm acessórios para que você possa anexar nelas qualquer tipo de tubo respirador. Independente se é um CPAP, se é um tubinho de oxigênio. Então, ela tem vários velcrinhos. Tá? Depois a gente pode caramba, mandar fotos para você até colocar na sua página, se você quiser. Então, você com pode pôr, por certeza. exemplo, se ela está com um tubo, você pode pôr, dependendo do tubinho, você prende aqui na touquinha, ela tem um velcrinho aqui para ser colocado. Se for um tubinho de oxigênio só, você pode pôr aqui. Se for um CPAP, ele tem, para cada tubinho, você tem um acessório que você pode anexar esse tubinho. Eu fui em 2017 aprender a mexer com isso, 2018, na verdade, mas infelizmente nunca ninguém teve interesse nisso. Então a gente percebe que o interesse vem muito das mães, né, ou dos fisioterapeutas que falam: nossa, eu preciso fazer alguma coisa nesse sentido. Mas ela chama Turtle Midliner e ela é feita para este momento em que a criança está com o tubo. Nossa, muito É uma bom. mudança eu acho que é uma mudança de cultura, né? E que Sim, eu percebo que se a gente dá importância, né, para isso, a gente vai realmente trabalhar onde tem que ser trabalhado, lá atrás. Então, desde a fisioterapia motora, que vai permitir a gente fazer a movimentação para que a criança não tenha o estímulo só de um lado. Você trabalhar com essa criança que fica deitada só para um lado já afeta o desenvolvimento dessa criança também. Então, você vê como o estudo vai avançando, né? Naquela época que você veio fazer tratamento com a gente ainda não tinha esse conhecimento, mas sim, você precisa trabalhar essas linhas mediais, você precisa trabalhar os estímulos bilaterais dessa criança, né? Ninguém consegue deixar de receber estímulo de um lado. Então, o fato de ficar de um lado só pode gerar o torcicolo também, que aí gera mais um fator de risco. Então, assim, além disso, a criança fica com encurtamento, ela vai começar a ter dificuldade de virar para o outro lado, tá? caramba. Então, assim, é um olhar muito atento e a Turtle Midliner, ela foi desenvolvida para isso. Eles fizeram um estudo no Tennessee, em 2018, se eu não me engano, e eles começaram a colocar num hospital a touca assim que a criança nascia. Então, como ela tem duas cobrinhas e ela fica fixa na cabeça da criança, eles tiveram uma diminuição da hemorragia, Carla. E para quem tem um filho que passou por isso, prematuridade extrema, por que que isso aconteceu? Porque na hora que eles Nossa, colocam a touquinha,
não só eles ajudam a começar a pensar no formato da cabeça da criança, como eles estabilizam a criança na hora de ela ser transportada. Porque o vasinho da criança é tão frágil, mas tão Delicado. frágil, que às vezes o próprio transporte e a movimentação pode ser um fator estressante. E olha só, né, Carol, agora você falando isso, nossa, me lembrei de tanta coisa, mas você já imaginou? Talvez essas mães nem saibam o que, né, esse produto pode É. prevenir, né? A gente conversou lá atrás sobre a prevenção e eu lembro que quando o Léo colocou a órtese, né, que ainda era uma órtese linda, né, mas assim, é uma órtese bonita, era fácil de retirar, porque era quase como um capacete, mas eu lembro de você, não sei se você lembra o que você me falou, porque eu saí chorando de lá de dentro, né? Imagina, vou colocar um capacete naquele calor de São Paulo que a gente estava vivendo. Vou colocar um capacete na criança agora, mais isso, depois de tudo que ele sofreu. E aí você me falou alguma coisa, não sei se você vai lembrar, mas eu lembro, você falou, Carla, até hoje, somente uma mãe saiu daqui sem chorar. Você lembra disso? Não lembra? Aí eu falei, mas por quê? Diz que ela saiu sorrindo. E você justamente porque ela sabia que aquela era uma oportunidade que o filho dela, na realidade, teria que fazer uma cirurgia de correção. E aí ela descobriu a órtese naquele momento. Agora a gente vai, né, muito mais além da prevenção para que não nem chegue no capacete, né? Porque Isso, realmente é um sofrimento. eu acho que é assim. A gente tem ainda muito pouco centro em São Paulo e no Brasil que trabalha com órtese e que tem um olhar voltado para o torcicolo. Eu não sei se a Milena, que é uma fisioterapeuta que trabalha conosco, está aí ainda. Ela entrou aqui. Tá ali. Ela está aqui. Tá. A gente estava conversando isso ontem de manhã, porque ela estava falando, né, a Milena é uma pessoa maravilhosa, um ser humano maravilhoso, e que eu tenho muito orgulho de ter ao meu lado, que tem um conhecimento muito vasto de desenvolvimento, ela me ajuda muito. Mas ela falou, Carol, quando eu comecei a trabalhar com você, eu achei que você estava exagerando. E hoje eu acho que eu estou exagerando, porque você vai desenvolvendo um olhar para o que você prevenir te protege lá na frente, né? Assim, Sim. então, às vezes a gente olha, vocês põem muito capacete. Não vou mandar para vocês porque vocês põem capacete. As pessoas não entendem que o problema a gente põe porque a criança chega tarde, né? Sim. Então, tem Então, uma pergunta sobre isso ali, Carol. a gente tem uns pediatras, Carla, e eu fico muito feliz disso, que já mandam pra gente as crianças com 40 dias, quando eles notam preferência. E eu tenho uma especial que sempre manda muito cedo, eu acho que ela teve um bebê que usou capacete até hoje, de todos os que ela mandou para nós. Ai, Assim, que lindo. então, Nossa. assim, tudo depende do momento em que esse bebê vai ser encaminhado. Porque realmente a mãe sofre, o bebê não sofre tanto com capacete, a mãe sofre. Né? De É. pensar que ainda é um custo alto, ainda a gente fica com medo da criança sofrer com aquilo, né? Por isso que a gente trouxe aí também as órteses em 3D. Mas vamos voltar para a sua pergunta, a gente vai falar disso um pouquinho. Não, é que teve uma mãe ou uma pessoa, né, que perguntou sobre o tempo, qual que é o melhor momento para colocar a órtese, ou então, não sei se foi isso, deixa eu dar uma olhada aqui. Com quantos meses é o melhor período para avaliar e corrigir? Essa foi a pergunta Depende da do forma Anselmo. depende da forma de correção que você quer proporcionar, tá? Se você quiser pensar em reposicionamento, o reposicionamento ele só pode ser realizado até o sexto mês completo, tá? Porque é quando ainda existe maleabilidade das suturas da calota craniana, para você ainda conseguir mobilizar isso ou com estratégias preventivas, como a touca, os posicionamentos, o tempo de bruços, que é importante. Se você pensar na órtese craniana, ela pode ser usada a partir do terceiro mês, mas de praxe, pelo menos na nossa clínica, a gente espera pelo menos até o quarto. Tá? Claro que se chegar com uma indicação médica antes disso, que é algo raro de acontecer, a gente vai acabar seguindo essa sugestão. Mas a gente vai tentar primeiro essas modalidades mais conservadoras, mesmo porque quanto mais o tempo passa, mais sucesso a gente tem nessas modalidades, porque mais a gente tem recebido os bebês cedos. Então a órtese ela pode ser usada de melhor forma a partir do quarto mês e antes de 1 ano de vida. Tá?
A partir do 8º mês, mais ou menos, você tem um enrijecimento da estrutura craniana. Porque como a criança começa a sentar, a natureza é muito sábia. Então existe uma ossificação, então é mais difícil você ter maleabilidade só de você encostar. Deixa você entender uma coisa, e uma coisa que eu tenho pensado muito. Você tem um bebê que fica lá deitado, e a força de crescimento dele acaba acontecendo, por exemplo, eu apoiei aqui e eu não vou crescer esse lado. Apoiei aqui e não vou crescer esse lado. Então, por exemplo, o doutor Léo vem nesse eixo anteroposterior. Você tem que ter alguma coisa que interrompa essa força, é física, tá? Porque os ossos, normalmente, do nosso corpo, eles têm umas células que direcionam o crescimento. No crânio, a gente não tem essas células. O que faz a cabeça crescer é o próprio cérebro, que empurra. Tá? E aí faz a cabeça crescer. Então, se eu tenho uma força que impede o crescimento lateral, ou que faz, por exemplo, faça um apoio e que causa uma força rotacional na criança, ela sempre vai crescer onde está livre. Então, eu comecei crescendo com a minha cabeça alongada. Se eu não tiver algo que interrompa esse eixo de crescer, isso não muda. Quando é molinho, a gente consegue interromper só com o apoio do colchão, do braço da mãe. Quando começa a ficar duro, né, a partir do 7º mês, você não consegue mais. Aí se associa isso ao fato de que a criança com 7 meses quer sentar, não fica mais deitada. Então você já não tem aquele apoio, por exemplo, para você impedir que esse crescimento ocorra. Então, assim, reposicionamento até o 6º mês. Órtese craniana, ela pode ser usada até 1 ano e meio, mas de preferência você vai ter melhores resultados se você entrar com essa órtese o mais cedo possível, entre 4 e 6. E melhor também ainda, né, até 1 ano de idade. Depois de 1 ano você pode conseguir sim uma resposta, mas não, às vezes não é a resposta que você deseja. Deixa eu aproveitar agora, Carol. Vamos dar uma pausa rapidinha aqui para eu falar novamente para as mães e para os profissionais da saúde que estão aqui. Convoquem outras pessoas para entrar nessa live. Chamem pessoas que trabalham em neonatais, em UTI neonatais. Chamem as mães, divulguem essa live para que elas assistam agora. A gente vai, né, tentar deixar gravada, mas é um assunto de suma importância e que ainda é algo muito novo, né? Mesmo há 7 anos atrás, né, a gente já sabia que vocês trabalhavam com isso, mas ainda é algo muito novo, pouco divulgado e super importante. Então, se vocês conhecem alguém que esteja nesse momento dentro de uma UTI neonatal, marquem essa pessoa ou mande o link ali pelo aviãozinho para a pessoa entrar. Liguem para a pessoa, né? Porque a Carol está aqui à disposição. E a Carol é uma pessoa, apesar dela ser essa super querida, né? Que ela sempre trata todo mundo muito bem, mas ela é uma pessoa muito ocupada, né? Então, assim, aproveitem esse momento com ela, façam as perguntas que vocês tiverem que fazer, porque tem muita riqueza no conhecimento da Carol. Vamos lá, então tem mais uma pergunta aqui. Imagina, você é isso mesmo, né? Assim, tudo que eu tive a oportunidade de conhecer, né? Além da amizade que a gente acabou formando, é algo assim para mim. Então, eu quero realmente que as pessoas saibam de coração quem é você. Eu acho que nós duas, a gente se conectou muito quando a gente tem um propósito, né, Carla? E você trabalhar com um propósito, né? Eu acho que eu me sinto nesse propósito de mudar esses conceitos de torcicolo. Hoje mesmo eu estava atendendo um paciente de Salvador, agora que o teleatendimento foi possibilitado, mas era uma mãe que eu acompanhava de longe desde abril do ano passado, né? Então agora a gente pode se ver num teleatendimento, mas assim, ela falou: Carol, você nunca conversou comigo, eu sou muito grata, porque foi assim, às vezes são pequenas orientações que a gente precisa, né? E que bom a gente ver, por exemplo, a Gabriel Cavo aqui, eu tô vendo fisioterapeutas fazendo lives de torcicolo, né? Eu tenho visto fisioterapeutas falando mais sobre isso, cada vez mais. A gente fica feliz de saber que isso está se espalhando, porque quanto mais gente falar, né, ninguém é dono do conhecimento, né? Eu acho que isso tem que se Com certeza. espalhar.
Não, e também, né, Carol, eu acho que você é super disponível para conversar com pessoas que querem entrar nesse mercado, de repente, para conversar, para Com certeza. entender, para, né, sei lá, fazer alguma É parceria, assim, porque o meu até. sonho é ter clínicas parceiras, assim, pelo Brasil, que possam desenvolver esse trabalho, né? Eu vi que eu mesma não tenho como fazer a minha clínica, a demanda aqui em São Paulo é enorme, mas sim, é ter clínicas que tenham vontade de trabalhar com isso e normalmente já quem trabalha com neuroinfantil recebe essas crianças e vê essas crianças com assimetria e que a gente possa desenvolver esse trabalho junto, né? Assim, a pessoa aprender porque assim, hoje não tem curso disso ainda no Brasil, não, né? Eu tenho feito um trabalho muito grande com o Conselho Regional para reconhecer também, não como uma especialidade, mas como uma área da fisioterapia, né? A gente precisa de fisioterapeutas olhando para isso, porque assim, você tem um filho prematuro, né, Carla? E você sabe que assim, a pessoa que mais acaba tendo contato é o terapeuta, né? Que vê, Sim. né, o terapeuta ocupacional e o físio, e se a gente souber identificar, mensurar, né, quantificar, a gente vai saber quando que essa criança tem que pôr um capacete, quando que essa criança tem que fazer um trabalho de prevenção, quanto que essa assimetria que a criança apresenta é normal, ou essa lateralização é normal. Eu acho que tudo isso é muito importante, né? Então, assim, tem essa disponibilidade e essa vontade, sim. Então, essa mãe é de Salvador, ela trabalha com geriatria. Eu falei, você quer trabalhar com isso em Salvador, né? Não precisa tanto de alguém. Lá no norte do Brasil não tem ninguém, né? Fazendo isso ainda, né? Não, eu aqui no sul não conheço também, aqui em Curitiba. Mas talvez porque eu também não fui buscar, né? Eu não conheço, mas eu me lembro de como eu procurei algo e assim, é tão assim difícil que Restrito, né? isso quando eu achei você, né? Eu fui buscar um médico que pudesse validar, né? E aí quem validou foi um super médico, né? Não sei nem se eu posso mais citar o nome dele, porque virou um astro aí da televisão, então acho que eu não vou nem falar. Mas é uma pessoa que naquele momento falou, não, Né? exatamente. E, Carol, tem uma pergunta aqui, Chenila, né? Ela pergunta, o que pode nos dizer sobre a osteopatia para as assimetrias? Então, essa pergunta tem sido muito recorrente, tá? E eu acho que eu não tenho conhecimento suficiente sobre osteopatia para opinar. Tá? O que eu tenho muito conhecimento nessa área que a gente está, e eu posso dizer isso com muita propriedade, porque eu tenho 5 pesquisas, eu estou entrando mais em 2 agora, uma em associação com o grupo do HC e uma em associação com a British Columbia University, lá de Vancouver, é que não existe ainda evidência científica para isso. Muito que fique muito claro que a ausência de evidência não significa que não tem efeito, mas significa que a gente ainda não tem trabalho de boa qualidade para guiar a nossa conduta. Então, na prática, eu sinto que eu até brinco, eu falo, eu tenho uma clínica de fisioterapia e a hora que a gente conseguir ter estudos de melhor qualidade, eu vou ser a primeira a contratar um osteopata para estar lá com a gente, né? Mas eu ainda sinto essa falta. Então, eu acho que eu não sou a melhor pessoa para opinar nesse sentido, porque eu não tenho formação em osteopatia. A osteopatia, ela enxerga a criança de uma forma diferente. É como você perguntar para um alopata um medicamento homeopático. Né? Então, são áreas diferentes de conhecimento e áreas diferentes. Então, acho que sim, tem osteopatas maravilhosos que a gente admira muito o trabalho. Em São Paulo, a gente tem o Rafael. Aí em Curitiba tem o Mauro Gemelli, que são pessoas muito conhecidas, assim, que desenvolvem um trabalho muito bom. No Rio de Janeiro, a gente tem a Adriana Lacombe. Então, tem gente se destacando nessa área e fazendo um trabalho maravilhoso. Mas ainda de maneira geral, eu sinto um pouco de falta dessa comprovação científica. Então, na nossa clínica, por exemplo, a gente só trabalha com o que existe de evidência. Tem outras metodologias sendo criadas nesse sentido, tanto aqui quanto fora do Brasil, mas que ainda não tem comprovação. A gente segue guidelines. A gente segue guideline da Sociedade de Neurocirurgia Americana, a gente segue guideline do pessoal dos fisioterapeutas americanos com relação aos torcicolos e aos momentos de intervenção.
Então, eu acho que por essa formação né, de medicina baseada em evidência, essa formação de... A gente ainda não, Deu uma entende. travadinha aqui. Porque tem alguém Tá, né? estava Então... ligando aqui. Ah, Mas entendi. Ah, então eu tá. acho que depende muito, assim como qualquer área do... Entendi. Travou de novo. Tá, não, tudo bem. Carol, então, assim, né? Agora você trabalha com assimetria craniana. Eu tenho várias perguntas para te fazer, mas assim, né, vamos focar aqui que, né, se vocês também quiserem perguntar, fiquem à vontade. Se de repente, né, a gente perceber que a live não vai dar tempo, a gente já começa outra em seguida, né? Mas assim, o que exatamente, né? Você trabalha com órteses cranianas, mas você trabalha com a prevenção. Uhum. Para mim, a grande inovação do teu negócio não são as órteses, não são os capacetes, né, em 3D. Uhum. É aquilo que a gente conversou lá atrás, quando eu até estava começando o mundo adaptado, né? Uhum. Naquele mesmo momento, a gente conversou sobre isso também, e Uhum. você, né, comentou sobre a prevenção, né? E até falei para você, meu Deus, isso é sensacional, né? E Uhum. dei os exemplos sobre o que aconteceu com o Léo. Então, o teu trabalho, ele hoje, né? E o que ele está voltado mais à prevenção ou mais às órteses? Porque uma coisa acontece em um momento e outra coisa em outro momento, né? Na Porque, verdade, só para você explicar isso direitinho, assim, para que as pessoas entendam. é assim, Carla, na clínica, a gente acaba recebendo as crianças às vezes tardiamente. Então, a gente tem sim um volume de órtese, justamente porque a gente só tem uma pequena parcela dos pediatras ou dos neurologistas que encaminham essas crianças para a gente ainda com 1 mês, 2 ou 3, até no máximo. A gente tem sim uns pediatras que têm essa visão de intervenção precoce. Eu acho que a fisioterapia e mesmo a neurocirurgia, né? A gente não tem muita oportunidade de receber essas crianças cedo se o profissional que está na ponta não fizer esse encaminhamento. Então, eu acho que esse é um trabalho que a gente tem feito e eu acho que hoje em dia daria para a gente dizer que não tem uma prioridade. Na clínica ela oscila. Então, depende do que chega de encaminhamento. Entendi. Ah, A legal. gente tem um desejo, sim, eu tenho esse desejo de montar uma consultoria para as pessoas que estão internadas. Isso foi uma coisa que surgiu uma época com o pessoal de São Luís, porque a pessoa que está fazendo fisioterapia com o bebê na UTI neonatal, às vezes ela não vai ter a expertise necessária para trabalhar a simetria da criança. É muito engraçado porque a simetria de crânio é um trabalho extremamente específico, Carla. É assim, a criança que tem a plagiocefalia, uma tem a plágio aqui, outra tem a plágio ali, outra mais em cima. Então, mesmo para o mesmo caso, você vai ter variações. Então, por exemplo, o Léo, se não me falha a memória, ele tinha uma escáfula assimétrica, né? Além da escafocefalia, ele tinha uma testinha mais para baixo que a outra. Não sei se eu... Não, ixi, não lembro. Eu acho que ele tinha uma É, escáfula assimétrica. hoje não dá para perceber muito bem por conta do cabelo, mas naquela época, né, Cabeludo! aqui era bem afuniladinho, né? Então, mas às vezes um ladinho não é igualzinho o outro, existe uma pequena diferença. Então, para tudo isso, você precisa saber exatamente o que trabalhar. Como que se faz a intervenção precoce? Tá? A gente trabalha com reposicionamento e com fisioterapia. Tá? De maneira geral, quando uma criança chega na clínica, a gente vai avaliar o grau de assimetria dela. Se for muito pequenininha, essa medida é feita no próprio craniômetro. O craniômetro é uma régua que a gente tem que permite a gente fazer essa medida do crânio. E as crianças pequenininhas a gente consegue já fazer, porque você não tem um controle de pescoço para sentar e para poder escanear. E a gente vai trabalhar, a gente vai ver se essa criança tem uma preferência posicional, então eu já venho aqui corrigindo isso, não existe preferência. A criança pode ter um torcicolo postural, um torcicolo adquirido ou um torcicolo congênito. Então, se essa criança, a gente vai desenvolver, então, um programa de fortalecimento, de ganho de amplitude de movimento e de equilíbrio do input sensorial. De novo, a criança que olha para um lado só, deixa de receber estímulo
contralateral, já existe uma correlação forte de torcicolo com atraso de desenvolvimento. Hoje em dia, quem trabalha com torcicolo sabe que torcicolo não é só uma condição muscular que você vai lá e alonga e acabou. Tá? E aí você vai desenvolver esse trabalho. O que esse trabalho preconiza? Que você apoie a área baulada da cabeça da criança, tá? A maior parte do tempo. E para isso existem diversas orientações e estratégias que você vai usar. E que você deixa a área achatada livre para crescer. Tá? Então, né, nesses momentos, então, as toucas podem ajudar. Tá? E muitas vezes, se você não tiver acesso a isso, próprios rolinhos de toalha. Tá? Então, eu ensino algumas mães, faz um rolinho de toalha. Tá? Mas sempre tem que ser uma coisa muito individualizada. O ponto que você põe a touca é essencial para a touca funcionar. A gente ouve, a touca não funciona porque você usou errado. Tá? Ou porque você não insistiu, porque nenê não aceita, às vezes, facilmente você enfiar um negócio na cabeça dele. Tá? Mas é muito individualizado. Então, aonde que a mãe tem que apoiar o braço? Em que forma que essa mãe tem que pôr o bebê para dormir? De que forma que essa mãe vai colocar o bebê para brincar? Qual é o tempo de acordo com cada faixa etária que ela precisa usar de time? Tá? E tudo isso pode ser feito desde sempre, tá? Inclusive com crianças internadas e que estejam com suporte ventilatório. Eu vivenciei isso muito forte lá em Pittsburgh. Eles tiravam as crianças dentro das incubadoras com os tubos e botava no colo da mãe em prono, tá? Claro que a criança que podia, mas ela vinha numa posição. Então, às vezes, o próprio movimento que você tá, né, de colocar a criança no peito para ter aquela interação, você pode estar fazendo isso um pouquinho mais inclinada, já dando um tempo de bruços para a criança. Então, você tem várias formas de você trabalhar bruços. O bruços não é só pôr o seu bebê no chão, não é só colocar o bebê no, né? Não, tem várias formas, tá? Às vezes até a forma que você dá banho, você pode aumentar o bruços da criança. E o bruços vai interferir tanto na assimetria de crânio quanto no desenvolvimento. Tá? Então, tem várias questões que você pode já entrar precocemente. Para as crianças que resistem a responder ao reposicionamento e à fisioterapia, aí sim a gente vai determinar o capacete, ou para aquelas que chegam tardiamente, 7, 8 meses de idade, com uma simetria moderada severa, e você sabe que você não vai conseguir deixar uma criança de 8 meses deitada na posição que você quer para a cabeça dela corrigir, não vai ficar parada. Tá? A gente tem recebido um volume grande de crianças com hidrocefalia, a gente tem uma neurocirurgia que tem mandado muita criança, e eu nunca vi uma mãe se arrepender. Todas as mães de criança com hidrocefalia, elas ficam muito felizes. Às vezes a gente não consegue, foi o que você falou, é um pouco menos notável, mas tudo que você ganha, cada milímetro que você ganha é uma conquista, né? Com certeza. E às vezes realmente, como você falou, não é tão notável, né? Mas você consegue medir, você consegue. Com o tempo você percebe, né? Tanto que o Léo a gente sabe, né? Pelo momento que a gente levou, poderia ter ficado melhor, né? Mas já era até mais difícil de fazer com que ele usasse, né? Tinha outras particularidades, as crises convulsivas. Então, se ele ficasse muito nervoso, muitas vezes eu tinha que retirar a órtese, porque, né, a gente fica tentando equilibrar os pratos ali para, né, porque tem momentos que não dá. Então, assim, eu sei que é necessário e é uma órtese, né? Como toda órtese, como a órtese dos pés, como qualquer órtese a gente precisa usar. Mas quando você deixa para mais tarde, né, acaba sendo um pouco mais difícil. Bem Por mais isso, difícil. realmente. E assim, e o desenvolvimento do prematuro, né, aquela fase do crescimento, eu acho que é a fase mais fácil de tratar, né, e mais, Você não sei sabe que se... o prematuro ele tem a vantagem nesse tratamento de você poder trabalhar com a idade corrigida. Tá? Então, isso é um aspecto positivo pra gente, né? Porque mesmo, ficou algum tempo na UTI, até outro dia a gente recebeu, esse foi bem legal, a gente recebeu um casalzinho que nasceram de 26 semanas. E até eu falei, a hora que você fazia a idade corrigida, ele veio tão cedo pra clínica que quando você fazia a idade corrigida, ele tava no útero da mãe ainda, eu brincava, né? Mas foi muito legal, porque assim, a menininha respondeu de uma forma positiva e a gente está mantendo o reposicionamento e o menininho precisou de capacete. Né? Então você vê Ai, como olha só. não é sempre uma coisa matemática, né? É uma coisa que depende muito da resposta também da criança, né? Então, um fator que veio ajudar a gente nesse sentido, então, foi a órtese com impressão 3D.
Então, eu não sei se você lembra quando você usou um aspecto importante da órtese que você tinha, que ela esquentava demais, né? E ela era pesada, né? Principalmente uma criança Uhum. que não tem controle de pescoço, né? Sim. Por mais que você use numa boa, a gente tem mecanismo para facilitar a colocação e a retirada, né? Mas é sempre extremamente difícil. Não sei se lembra, eu consigo me lembrar até hoje o ajuste do Léo, eu levei um tempão para fazer, porque até você conseguir o posicionamento de pescoço, vocês tiveram que voltar, porque ele ficava subindo. Você lembra disso? Eu lembro disso. Eu lembro de chegar, né, na clínica e tá aquele barulho como é que é, não sei se é esse o nome, aquelas, de Fresadeira. serra. Então, assim, um barulho, eu falava, gente, o que é isso? De repente aparecia a Carol, né, com a órtese na mão, né, porque o que que acontece? Eu não sei como era, né, o trabalho lá interno de vocês, mas assim, tinha todo um trabalho com uma lixa, né, uma lixa própria, onde bom, aí você explica, né, Carol, por que que você tinha que lixar, né? Então, Daí eu ficava às vezes esperando. as órteses, as órteses termoplásticas são as órteses mais antigas, né? E elas vêm com a correção. Então, se aqui, por exemplo, a minha testinha é achatada, ela vai vir com um espacinho para essa testa crescer. E aí, conforme a criança vai crescendo, a gente vai lixando, né? Mas, como os scanners, eles não são perfeitos na face, elas vêm baixas, elas vêm em cima da orelha, então a gente precisa abrir. É isso que faz o barulho na hora que você entra no plástico. Mais recentemente, eles criaram a órtese com impressão 3D. Né? A órtese com impressão 3D, ela veio de um ortesista canadense que trabalhava com a órtese que o Léo usou e que sentia a necessidade de um dispositivo mais leve, que fosse mais ventilado. Imagina, se em Vancouver eles estão sentindo falta de ventilação, imagina no Brasil, né? Quiçá Brasil. E ele começou a desenvolver dentro da universidade, porque ele é coordenador da British Columbia, e a universidade sempre facilita esses processos, né? E acabou levando isso para a prática clínica dele. Hoje eles já trabalham com isso há 3 anos, eles já têm mais de 1.000 crianças atendidas lá. Aqui a gente já está um ano trabalhando com essa órtese e muito felizes com ela, né? Porque ela tem 1/3 da espessura, metade do peso e 4 graus a menos de ventilação interna. Nossa. E além disso, Para quem mora em São Paulo, principalmente, ou São Paulo, ou Rio, ou enfim, Brasil quase que todo, além né? Tirando aqui o disso, sul. ela é feita com filamento de milho, então ela é hipoalergênica. Tá? Então, o filamento não é algo plástico ou uma espuma, né? A gente tem órteses mais simples aqui no Brasil e a gente precisa, né? Aliás, a gente precisava que isso entrasse no SUS, né? Então, eu sempre falo para o pessoal da ACD, eu falo, gente, a gente precisa de vocês para sempre. Se desenvolvam muito. Eles foram lá para conversar o que eu achava que podia mudar. Mas eu acho que o primeiro lugar, a hora que isso for para um SUS, o primeiro lugar que vai poder disponibilizar isso para as pessoas é a ACD. Então eu tenho um carinho enorme por eles. E acho que a gente vai sempre precisar deles se a gente quiser que um dia isso chegue para as pessoas que hoje ainda não têm condição, né? Mas essa órtese com impressão 3D, ela veio mostrar pra gente que existe um passo futuro, né? Eu acho que no futuro muitas órteses vão ser feitas assim, né? E, É, e ela com oferece um certeza. conforto inigualável para as crianças. Então, e ela é extremamente precisa. Então, enquanto a órtese termoplástica, você tem um plástico, você tem uma espuma, pena que eu realmente não trouxe. Você tem o plástico, você tem a espuma. A órtese com impressão 3D, ela não tem a parte de espuma, ela é só feita com o filamento. Mas ela é tão precisa, ela vai direto do scanner para a confecção da órtese. Ela não tem um passo de confecção de espuma para ir confeccionar a órtese. Porque quando a gente põe na cabeça da criança, a gente nem precisa ajustar quase. A gente no máximo tira um pouco de orelhinha. Nossa. E o nosso ajuste leva, sei lá, 10 minutos. A gente passa mais tempo explicando como é que é, né? E as outras não, as outras a gente tem que subir, a gente tem que abrir, a gente tem que tirar, porque ela é feita em cima de um padrão, de um negativo, né? De uma espuma corrigida. Você tem ainda a cabeça do Léo corrigida? Tenho. Eu guardo porque Então, a é, termoplástica, mãe, né? ela é feita em cima daquilo. Então, a sua órtese tem um gesso que se você quebrar vai ter a cabeça do Léo. A impressão 3D não tem essa fase de confecção. Ela vai Entendi. direto do scanner para o CAD-CAM, que é a mesmo equipamento usado, e do CAD-CAM para impressão. Então, ela pula uma fase de confecção que, na minha opinião, é o que torna
ela mais precisa, é o que faz com que a gente quase não precise ajustar. Então, assim, Entendi. eu acho que o futuro, assim, hoje em dia já está, o Canadá já está com isso, a Austrália já está com isso, a Itália já está com isso, a Inglaterra já está com isso, acho que cada vez o negócio vai ser Cada vez vai mais. ficar. Deixa eu dar um recado aqui, ó, pessoal. Falta 5 minutos para acabar a live. Tem algumas perguntas para responder. Eu vou ler as perguntas agora, tá, Carol? E se não der tempo, a gente sai da live e entra de novo. E vocês voltem, por favor, que a gente responde as perguntas. Vamos lá. Minha filha tem 5 meses e meio, nasceu de 36 semanas, tem hidrocefalia e uma DVP. E a cabeça dela é puxada para cima. Eu acho que deve ser o caso do Léo, né, como ele era. Ainda dá tempo de corrigir? Foi a Bi, né? Deixa eu ler as outras, porque senão acho que eu vou perder as perguntas. Não esqueça. Ou então voltem, pessoal. Derivação. Tem como... DVP é a válvula, né? Para derivação. E ela tem 5 meses. Tem como deixar essa live salva, conseguir entrar só agora? Sou fisioterapeuta. A gente vai fazer o possível aqui. É porque a gente quer continuar a conversa, mas eu acho que dá sim. Shemila, nós mães somos tidas como histéricas por cismar com uma simetria que não seja cranioestenose, como se não fôssemos gratas pela saúde do filho. Entristece muito. Eu concordo com você plenamente, porque realmente eu me senti até mal de tanto que eu falava para posicionar o Léo, né? Mesmo, mas é protocolo de 3 em 3 horas na época, não sei como é hoje, mas na época era de 3 em 3 horas e a gente ficava naquela... Né? Parecia que era muito tempo, 3 horas, né? Para aquela situação toda, enfim. Vamos lá. Além de tudo, é maravilhosa e muito sábia, viu, Carol? Olha isso. Quem falou, vamos ver aqui. A Marici, é isso? Ai, Marici! A Shemila também. Voltem todos, hein, gente? A gente vai acabar saindo e entrando de novo. Eu cuidei do bebê dela, tô morrendo de saudade dela. Não adianta, né? Imagina trabalhar com bebê, é isso. Recife tem a ACD que faz, mas não sei o protocolo. Daniel, eu acho que foi o Daniel que escreveu no Insta da Shemila. Obrigada pelas respostas, a Shemila. Gente, olha, os valores são diferentes entre as duas? Isso é uma excelente pergunta. Acho que acabou. Quer responder essa e depois voltar para as outras? Ou a gente sai? Vamos esperar. Vamos, assim, né? Vamos ver se vai, vamos ver o que vai. Eu acho que sim. Então, pessoal, olha, vamos começar da primeira, eu acho que é melhor. Válvula de derivação, pode usar? Pode. Se a gente tiver volume estável, né? O Léo usava válvula, né? Não, o Léo não usou a válvula por conta de toda essa complicação. Não, ele ia utilizar, não conseguiu, não pôde. Vamos fazer o seguinte, Carol, a gente, assim, vamos deixar com, né, uma vontadinha das pessoas saberem até o que é essa válvula, né? Vamos lá. Não, tô brincando, gente, mas assim, falta 1 minuto e meio aqui, então eu vou encerrar a live e vocês entram de novo, tá? Acho que vai dar 1 minuto mais ou menos, a gente vai estar aqui de novo. Entrem pra gente continuar e responder, né? Pra Carol responder as perguntas de vocês. Tá? E quem tiver mais perguntas, já vai pensando, já vai escrevendo lá no feed da live, que eu leio aqui e já passo para a Carol também, tá bom? E vamos fazer isso para a gente conseguir salvar essa live também. Tá bom. Então, não vou nem dar tchau, vou encerrar aqui. Até daqui a pouquinho.